Olá, amigos, shalom a todos, shalom Rabino Shai, Ravera Malka, líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Hoje são 22 de Ave do ano 5786, 5 de agosto de 2026. Para achar que estamos estudando é Rever, ou Veites, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo é o 11, verso 26, e vai até o capítulo 16, versículo 17. Temos leituras adicionais, como, por exemplo, o profeta Isaías, né? E Yeshayahu, no capítulo 54, verso 11, vai até o capítulo 55, verso 5, e na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Atos, capítulo 10, verso 1 até o 20. E para hoje, duas aliotes, terceira e a quarta. Terceira é no mesmo livro, sendo o capítulo 12, verso 29, vai até capítulo 13, verso 18, seguindo aí para a quarta aliada, é o capítulo 14, verso 1, até o versículo 21. Terceira e quarta aliot. Nossos amados já estão presentes, que a partir de agora, Rosh e Yehudá, Buri Moshe, vocês estão com a palavra, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, Metulam. Vamos iniciar a leitura com o primeiro Michel. Amém. Shalom, Metulam. Vamos iniciar a leitura então. Ki yachrit Adonai Elohecha et hagoyim asher atar v'shama lareshet otam mipanecha וירשת אותם והשבת בארצם השומר לך תנקש אחריהם אחרים האם שמדם מפניך ופם תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו הגויים האלה את האלוהיהם ואסף כן גם אני. Quando o eterno teu Deus exterminar diante de ti as nações para as quais tu estás indo para desterrá-las, e as herdares e habitares na sua terra, guarda-te, não te unires a elas, seguindo-as depois de serem destruídas de diante de ti, e não indague acerca de seus deuses, dizendo: de que modo serviam essas nações a seus deuses? Do mesmo modo também farei eu. Não procederás de modo semelhante para com o eterno teu Deus, porque todas as abominações que o eterno odeia, elas têm feito a seus deuses, pois elas até queimam seus filhos e suas filhas para seus deuses. Tudo quanto eu vos ordeno, isso cuidareis de fazer. Não acrescentareis, nem diminuireis a isso nada. Se um profeta se levantar no meio de ti, ou um sonhador, e te der um sinal do céu ou um milagre na terra, e realizar-se o sinal ou o milagre que te falou, e te disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não obedecerás à palavra daquele profeta ou daquele sonhador, porque o eterno vosso Deus vos está experimentando para saber se amais o eterno vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o eterno vosso Deus andareis, a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e sua voz ouvireis. A ele servireis e as suas qualidades adotareis. E aquele profeta ou aquele sonhador será morto, porquanto pregou falsidade em nome do eterno vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e que vos remiu da casa de escravos, para vos desviar do caminho que vos ordenou o eterno vosso Deus, para andar nele, e eliminarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, quando te incitar teu irmão de pai, ou teu irmão de mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou
a mulher de tua afeição, ou teu pai, que é o teu companheiro, como a tua alma, em segredo, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses, desconhecidos a ti e a teu pai, dos deuses dos povos que estão ao teu redor, perto ou longe de ti, ou que estão desde a extremidade da terra até a outra extremidade, não lhes cederás, não ouvirás, e os teus olhos não terão piedade dele, e nem esconderás a sua culpa, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e a mão de todo o povo no final. E o apedrejarás e morrerá, pois procurou desviar-te do Eterno, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa dos escravos. E todo Israel ouvirá e temerá, e não voltará a fazer uma coisa má como esta no meio de ti. Se ouvires numa de tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá para nela habitar, dizer: saiam homens ímpios do meio de ti, e perverteram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos outros deuses que não conhecestes. Indagarás bem, investigarás e perguntarás bem, se for verdade, se for certa a coisa que se cometeu tal abominação no meio de ti, então ferirás os moradores daquela cidade ao fio da espada, destruindo-a e a tudo o que estiver nela, e também os seus animais ao fio da espada, e todo o despojo dela juntarás no meio da sua praça, e queimarás no fogo a cidade e todo o seu despojo inteiramente em nome do Eterno teu Deus. E será um montão de ruína para sempre. Não será reconstruída jamais. E não haverá na tua mão nenhuma coisa do anátema, para que o Eterno se aparte do furor da sua ira. Tenha piedade de ti, se compadeça de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Porquanto obedecerás à voz do Eterno, teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazer o que é direito aos olhos do Eterno, teu Deus. Amém. É interessante que, antes da entrada dos filhos de Israel em Canaã, o Eterno, ele, de maneira bem enfática e repetitiva, ele vai dar, através de Moshe, algumas orientações acerca dos mandamentos. Então, é interessante que a Torá, o livro de Devarim, que é palavras, essa palavra davar, no singular, não significa palavras individuais, né? Duas ou três palavras ou mais palavras em uma frase, uma questão quantitativa, mas significa mensagem na sua totalidade. É o sentido de mensagem, algo a ser transmitido, algo a ser ensinado. Então, essas repetições, elas já são propositais. Por quê? Justamente, o nosso cérebro, ele condiciona, através da repetição, tanto a questão de aprendizado, quanto aquilo que se torna um aprendizado em nossa vida, acaba se tornando um hábito. E aquilo passa a fazer parte da vida daquela pessoa que faz repetidamente. Então, a Torá, todo o tempo, ela está nos alertando acerca dos mandamentos, acerca das orientações, da separação, da preservação, de nos guardarmos para não nos contaminarmos, que parece algo repetitivo, mas a intenção é justamente esta, é passar a orientação e aquilo se tornar um hábito. Quanto mais você lê, relê e pratica, aquilo passa a tornar parte da sua vida, se torna algo inseparável de você, né? Você já não consegue mais viver sem aquilo que te foi passado, aquilo que te foi ensinado por meio da Torá. Então é muito importante essa revisão e um reforço de concepções, de mandamentos, no livro de Devarim, justamente porque esse é o intuito, né? A gente sabe que uma parte ali fazia parte da nova geração, mas uma parte dessa nova geração, no decorrer da peregrinação, também ouvia
os mandamentos do Eterno, né, durante esses 40 anos aí. Então, nós vemos que o objetivo da Torá o tempo inteiro é fazer com que ela se torne parte das nossas vidas, como hábito, como algo que é inseparável, não se pode mais desconectar da gente, né? Então, dito isso, nós temos aqui algumas questões postas, eu vou projetar aqui para vocês. É interessante que o versículo de número 29, 28 a 29, voltando um pouquinho ao 28, vai dizer: guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno. A gente vê que essa frase ela é muito também acentuada no decorrer da Torá. Para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre. Quando fizeres o que for bom e reto aos olhos do Eterno teu Deus. Quando o Eterno teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, onde vai possuí-la, e as possuirás e habitares na sua terra. É interessante que as palavras colocadas, quando o Eterno teu Deus, a palavra Elohecha, né, a ideia que essa expressão traz, ele não fala apenas é o Eterno Deus, mas ele diz aqui o Eterno teu Deus. Por que teu Deus? Justamente por causa dessa, que cada um deveria ter um relacionamento pessoal com este Deus, o Eterno. Ele não diz Elohim, que seria o vosso Deus de uma maneira mais coletiva, né? De uma maneira geral, mas ele individualiza aqui. A expressão Ra no final, no hebraico, indica teu. E esse sentido, o pronome possessivo aqui, no final, como sufixo, mostra a intimidade da aliança. Ou seja, apesar dos filhos de Israel ser um povo composto ali de multidões, de milhares de judeus, mas cada um precisava assumir essa aliança com o Eterno, assumir essa responsabilidade de viver uma vida diária com Ele. Então, o Eterno, ele vai, durante esses versos, ordena a Israel que guarde e ouça as palavras que lhe foram ditas. Isso pode parecer que é uma imposição, na realidade não, pois temos ali a palavra ordeno, no caso nós temos a expressão palavras, que essa expressão do hebraico davar significa falar, declarar, conversar. Então estava havendo um diálogo entre o Eterno e seus filhos. Esse diálogo promoveria entendimento, daria-lhes orientação e certamente apontaria o caminho correto para que pudessem viver bem. Assim como um pai, ele quer o melhor para o seu filho, né? Orientando ali, lhe dando conselhos, né? Dirigindo ali quais decisões melhores diante de situações deverão ser tomadas. Então, assim, é o Eterno. Através da sua Torá, ele vai nos orientando, ele vai nos direcionando como um pai que direciona o seu filho a fim de quê? A fim de ver o bem do próprio filho, né? Para que o filho ele não entre por um caminho que acarrete sobre a vida deste filho uma situação caótica e triste. Então, as ordenanças do Eterno, ela tem justamente esse viés de nos limitar, sim, né, em certo sentido, nesse sentido de nos policiar a cada dia, mas é como um pai que dirige a vida, conduz, orienta, né, as decisões corretas que um filho deve tomar. Então, isso é muito importante. Agora, a questão, o Eterno ele coloca plenamente diante dos nossos olhos, diante
de nós a escolha de acatar ou não esses conselhos, né? Então, o Eterno diz ainda que desarraigaria os goima, palavra hebraica que significa nações gentílicas, de diante de Israel, a fim de que eles habitassem naquela terra. É interessante a palavra, quando o Eterno adverte sobre o guardar-te, né, tá a parte do verso 30 ao 32, aqui a gente realçou algumas palavras, duas palavras no caso, guarda-te e não te enlaces, né? E a palavra também, no caso dessas palavras, seguindo-as. Então ele ainda adverte, dizendo, guarda-te que não te enlaces seguindo-as. Depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Eterno teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Eterno e que ele odeia, fizeram eles e a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, nós temos aqui a palavra guarda-te. A palavra guarda-te, ela vem da raiz chamar, e nesse caso aqui, a construção hebraica é hishamer. Hishamer. Hishamer significa vigiar, colocar um cerco espiritual, proteger-se, né? Nós temos duas questões importantes. Nós temos o homem que se protege, se protege contra tudo aquilo que lhe afasta do eterno, e o eterno também lhe protege. Só que essa proteção do eterno, ela é mediante quando nós fazemos a nossa parte, nos preservando, né? Ela não acontece se nós não tomamos essa iniciativa de nos proteger, de nos guardar. Ela é a proteção do eterno, ela é dependente da nossa ação, entendeu? Então é interessante que existe uma passagem lá em Jeremias capítulo 1, É condicional, ela né? é condicional. Sempre tem um si, né? É, Tem que ter ação, né? exato, Demonstração. exatamente. Então, como toda ação causa uma reação, então primeiro nós precisamos ter a ação para que isso gere a reação do eterno em nosso favor. Tem uma passagem lá em Jeremias, Jeremias capítulo 1, vou projetar aqui para vocês também. O livro do profeta usa uma metáfora bastante interessante quando ele fala do ato de guardar. Aqui em Jeremias capítulo 1, vou projetar aqui para vocês, no versículo de número 18, Jeremias 1, 18. Ele diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes, contra o povo da terra. O que que acontece? O contexto de Jeremias, o histórico, o que estava ocorrendo no período em que ele profetizou, era justamente a corrupção generalizada. O povo estava se esquecendo, tinha se esquecido, né? Boa parte de Judá ali havia se esquecido dos mandamentos. Então, esse versículo ele causa um contraste entre a realidade dos que haviam se corrompido, inclusive é citado aqui o sacerdócio também, acabou se corrompendo, que seriam os mestres da Torá, os reis e os príncipes. Entre os príncipes, a palavra príncipe no contexto bíblico não significa filho de rei, significa líderes no geral. A palavra sar, né, que é sarim no plural. Então a ideia é de líderes no geral, juízes, né, os anciãos, o Edá, né, a congregação dos líderes. Então muitos se corromperam. E quando o Eterno fala que
havia posto Jeremias como cidade forte, o que era uma cidade forte? Cidade forte era uma cidade murada que ela, por ser murada, ela guardava algo importante dentro dela, porque como a cidade seria protegida se não houvesse nada de valor dentro dela, algo importante, né? Quando você protege algo, é porque aquilo é importante. Então, ele é comparado a uma cidade forte. Então, o que que Jeremias guardava? A Torá do Eterno, né? Quando nos profetas diz, e veio a Jeremias, veio a Isaías, como aqui, por exemplo, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, essa palavra, ela é a mensagem do Eterno, só que a mensagem, ela não se desconecta da Torá, por quê? O que os profetas falavam, eles falavam baseados na Torá. Todo o conteúdo dos livros proféticos, as as exortações, as orientações vinham da Torá. Na verdade, era a Torá profetizada. Então, não era algo novo, algo fora do contexto. Até porque o profeta era aquele, o porta-voz do Eterno que chamava o povo de volta aos princípios da Torá. Então, o que Jeremias tinha de importante como uma cidade forte? A Torá em seu coração. Sendo que no seu contexto também havia falsos profetas, aqueles que não guardavam então mais a Torá em seus corações, assim como os príncipes, os sacerdotes. Então essa comparação, essa metáfora da cidade forte, ela é perfeita, por quê? Porque ele guardava algo dentro de si. Então quando o Eterno fala para Israel, guarda-te, é como uma cidade forte, guardada, com muralhas, com torre de vigia, que era chamado de Sofê, ou de Sofé, né, que era aquele que era responsável por avisar quando o inimigo estava próximo, o exército inimigo, quando ele via algo estranho, aí tocava-se o chofar, o exército se preparava para uma possível guerra que houvesse ali, se fosse necessário. Então, Jeremias, ele tem o Eterno fala para ele sobre essa questão de guarda. Então, ele era guardado, mas ele se resguardava também. Ou seja, é algo duplo, né? Se nós olharmos, por exemplo, a palavra Hishamer, Hishamer que nós vimos lá, guarda-te, ela é um imperativo, é um mandamento, né? E nesse caso é um mandamento da Torá, e ele o verbo está na voz reflexiva. É quando a pessoa ela toma uma decisão de uma maneira pessoal, né, de uma maneira voluntária. Ela ouve, acata, né, porque a decisão está nas suas mãos, de acatar aquela mensagem ou não. Então é interessante essa colocação. E ele diz mais ainda, como coluna de ferro, ou seja, é algo inflexível. Né, ele não poderia ser flexível com relação ao que estava acontecendo naquele período. Coluna é aquilo que sustenta, e muros de bronze. Né? Os muros, por exemplo, eram para quê? Para proteger a cidade, por exemplo. Né? Então, é interessante essa colocação. Sendo assim, ele conclui dizendo: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Eterno, para te livrar. Então, quando Jeremias tomasse essa decisão de resguardar-se, para não esquecer a Torá do Eterno, para que ele era alguém muito instruído, inclusive, né? Ele vinha de uma família sacerdotal e então conhecia muito bem a Torá e as suas designações, seus desígnios. E o Eterno fala, então, para Jeremias, que se torna uma aplicação para as nossas vidas também. Quando nós tomamos a decisão de nos guardar, da mesma forma ele fala aos nossos corações: vão pelejar contra ti, vai haver pelejas, perseguições, muitas vezes rejeições, incompreensão. Isso é fato. Porém, não prevalecerão contra ti.
Aí existe um motivo. Porque eu quem? O Eterno, sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Nós temos, inclusive, aqui a expressão hebraica usada aqui. Ele fala velô yurhelu, ou seja, e não poderão lar, não poderão para ti, que iterra anine um Adonai, lehatzelecha, tá? Ou seja, porque eu sou contigo. Aí esse contigo aqui, terra, que é de et, às vezes pode significar totalidade ou também pode significar a preposição com. Nesse caso aqui, nesse contexto, preposição com, e terra. Né? Então, eu sou contigo, esse ser com ele é justamente ter o mesmo propósito, estar alinhado. Né? Então, não só apenas ser a favor, mas é no sentido de estar conectado, né? Totalmente. E aí ele conclui assim, diz o Eterno, né? Neuma Adonai. Então nós temos essa mesma base conectada ao que nós vimos lá nos versículos que fala sobre o ato de se guardar. Voltando aqui um pouco mais, projetar aqui novamente. Outro conselho que ele deixa, ele diz, não te enlaces. Tá aqui, que não te enlaces. A palavra se enlaçar seria, o verbo seria nakashi, que significa cair numa armadilha, ou cair em uma artimanha, né? Por quê? A ideia que a gente tem é justamente são concepções que seduzem, que atraem, né? Que parece algo bom, mas como Provérbios fala, que há caminhos para o homem, né? Que parece ser bom, mas são caminhos de morte. O final deles é a morte. Então, a ideia justamente é algo que parece proveitoso, algo benéfico, mas que o fundamento não é a Torá. É aquilo que nos leva para um afastamento espiritual. Tem um ditado que fala quem procura acha, né? É Quem verdade. procura acha. Aí a pessoa se empolga com uma coisa que é contra a Torá e acaba se envolvendo e, né? É o que a gente está aconselhando aí de não deixar seduzir, né? Exato, exatamente. Então é algo que vem com uma boa aparência e acaba te atraindo e você cai naquela armadilha quando a pessoa vê, ela já está totalmente com a vida embaraçada, né? Está em uma prisão espiritual, muitas vezes difícil de se libertar. Então, no sentido profundo, é a mesma ideia de idolatria como rede de caça para a alma. Né? Aí ele comenta aqui ainda, seguindo-as. Né? Então, guarda-te, primeiro conselho. Segundo conselho, para que não te enlaces. Terceiro conselho, para não seguir as nações, mas ser justamente ser contramão, e na contramão das nações. A palavra seguindo-as, em hebraico, ou indo após, é aharehem, aharehem, né? No caso, no hebraico significa posterioridade, mas também uma imitação cega, seguir atrás sem visão. Israel é advertido a não andar atrás nas nações, mas andar à frente como luz, para guiar, né? Como o Eterno havia determinado. Eu gostaria de passar a palavra para o Judá, tá? E agradeço a oportunidade. Shalom Ekulam. Amém. Então nós vamos dar sequência aqui nessa quarta aliá, né? E a quarta aliá, ela trata das leis da santidade. Israel é uma nação santa para o Eterno. A palavra hebraica para santo é o quê? Kadosh, que significa separado ou santificado, para um senso de dedicação, né? Então, de todas as nações da face da terra, Hashem
escolheu Israel para ser o seu tesouro, né, peculiar. Todos os verdadeiros adoradores de Hashem, cumpridores de Torá, né, eles são singular. O verso 2, capítulo 2 aqui, fala assim: pois és povo santo para o Eterno, teu Deus, e a ti escolheu o Eterno para ser para ele povo querido, mais do que todos os povos que há sobre a face da terra. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, fala assim: povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está falando do que Efésio fala, né? Que antes não eram povos, os que se enxergam, né? Exatamente. Na oliveira, né? Na oliveira. Então, por meio do sacrifício de Yeshua, aqueles que não eram judeus, que não eram povos, né? Singular, né? Foram enxertados na oliveira, tornando-se co-herdeiro da aliança, também Efésios 2, 11 a 13, né? Também Romanos, capítulo 11, verso 17. Colocou aí? Sim, Efésios 2, 11 a 13, né? Certinho. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éreis gentil na carne, chamado incircunciso pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava o seu Machia, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Machia e Yeshua, vós que antes estavam longe, já pelo sangue do Machia chegaste perto. Né? Então, Shaul Rachalia, ele orou para que os olhos dos nossos entendimentos se abrissem para vermos as esperanças da nossa vocação. Né? Está no Efésios capítulo 1 aí, verso 18. Assim, oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que conheçais a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da sua glória, herança dos santos. Então, mais adiante, em Efésios capítulo 4, verso 1, ele nos exorta a andar de maneira digna da vocação a qual fomos chamados. Né? Isso significa que fazer a escolha deliberadas todos os dias para trilharmos no caminho de Deus. Por isso que a Torá fala sempre si. Né? Então nós temos esse livre-arbítrio de fazer a escolha, e nós temos que fazer a escolha certa. Né? Quando trilhamos no caminho de Deus, vivemos uma vida kadosh, uma vida santa. Né? Kadosh, é um povo santo. O verso 2, né, eu acabei de ler, pois és povo santo para o Eterno vosso Deus. O Senhor escolheu dentre os povos para ser o seu povo de prioridade exclusiva. Não como nada que seja detestável. Em termos de manter um estilo de vida santo, um dos primeiros aspectos que Deus aborda na vida do seu povo santo, né, Kadosh, é a alimentação. Né? Então, as leis dietéticas da Torá, a Kashrut, servem para manter a separação do povo de Deus dos demais povos, das nações pagãs. Né? Certos animais são puros, né? Tahor, e outros são impuros, também. Carnes impuras pode ser vendida a estrangeiro, pode ser doada a estrangeiro, mas não são permitidas para pessoas kadosh, pessoas separadas. Está lá no 14, 21. Verso 14, 21 fala isso, né?
Fala assim: não comereis nenhum animal que morreu por si, ao peregrino circunciso, que está em tua cidade, o darás e o comerá. Ou poderá vendê-los ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o eterno teu Deus. Né? Então, a santidade tem muito a ver com o que comemos. Há uma diferença entre o que os filhos de Israel podem comer e o que as outras nações podem comer. E essa diferença alimentar essa diferença alimentar se deve à diferença do nível de santidade entre os filhos de Israel e os outros povos. O verso 8, capítulo 14, assim: e o porco que tem casco fendido, porém não rumina, impuro é para vós. De sua carne não comereis, de seu cadáver não tocareis. Tem vários outros animais, né, impuro, e nós estamos destacando aqui o porco. Está escrito que o porco é impuro para quem? Para vós, para Israel, né? Isso é para os filhos de Hashem, os filhos de Israel. O porco, para os filhos de Israel, o porco é impuro. Lá no capítulo 14, primeiro, fala assim, ó: filhos sois do eterno vosso Deus. Né? Filhos sois do eterno vosso Deus. Não para outros povos. Segundo a Torá, a proibição de tocar no cadáver desses animais se aplica a todos nós que somos chamados a ser santo como Hashem é santo. Ele fala ser de santo porque eu sou santo. Então fala que tocar no cadáver nos torna impuro até a tarde. O verso 10 fala assim: tudo que tem barbatanas, escamas, comereis. Tudo que não tem barbatana e escamas não comereis. É impuro para vós. Então, criatura marinha sem barbatanas, sem escamas, né? Ou seja, peixe de rios de água doce, ou peixe do mar, que não tem escamas ou barbatanas, são impuros para os filhos de Hashem. Né? Mas não para os outros. Pode comer à vontade. Né? Essa escritura nos ensina que somente para os filhos do Eterno, para o povo de Israel, esses animais são impuros. Ora, se uma pessoa de origem gentílica que se converteu ao Deus de Israel, por meio de Yeshua HaMashiach, por meio do cumprimento das mitzvot descritas na Torá, não está mais fora de Israel, né? Como diz lá na Escritura, Romanos 11, 17 e 24, lá em Efésios nós lemos, né? 11, 2, 11. Então, esses mandamentos se aplicam a essa pessoa, porque agora faz parte dos filhos de Israel, né? Porque ela foi separada dos outros povos para ser pessoas diferentes. E essa diferença será perceptível até mesmo nos seus hábitos alimentares. Existe uma regra para ser filhos de Deus, né? Para ser povo de Israel. Tem regra. E esses mandamentos são para os filhos de Deus, nós vimos lá no verso 1, né? No verso 1 do capítulo 14. E todos que são filhos de Deus têm a obrigação de seguir essas regras de Kashrut para serem santos. Né? No entanto, aqueles que não são israelitas de nascimento, ou seja, não são judeu, não passou pela conversão, não pode ser obrigado a cumprir esses mandamentos. Deixa que o povo coma. Né? Deixa que o povo coma. No capítulo 21, no capítulo 14, verso 21, fala assim: aqui, não comereis nenhum animal que morreu por si, ao peregrino circunciso que está em tua cidade, o dará e o comerá. Poderá vendê-lo ao estrangeiro, porque tu és povo santo para o eterno teu Deus. Não cozinharás o cabrito com o leite de sua mãe. Então, esse verso fica claro que o Eterno faz distinção entre o santo e o profano. Né? Faz distinção entre Israel e os demais povos. Isso é sério.
Realmente. E a palavra que foi traduzida como que morre ou que morreu é a palavra hebraica nevelá. Nevelá. Enciclopédia judaica ensina que nevelá quer dizer cadáver, um substantivo escrito para qualquer animal ou ave ou criatura que tenha morrido como resultado de qualquer processo, né, por si só, ou qualquer processo que não seja um abate ritual válido para o Bene Israel, que no caso seria a Sheritá. Né? A Torá proíbe o consumo desse tipo de carne, porque e pode ser dada a um estrangeiro residente ou vendida a um não-judeu. Né? Nós vimos lá no verso 21. Então, a nevelá também é uma das principais categorias da impureza ritual, uma. E se for tocada, se for carregada, causa impureza. Está lá em Levítico 11, 39 e 40. Né? Todos os que se convertem ao Deus de Israel, todos os que são cumpridores de Torá, não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros. Está vendo lá no livro de Efésios. E as regras de Cachirute da Torá se aplicam a elas. Eles não podem comer animais mortos, nem cozinhar o cabrito, que é um animal ritual puro, no leite de sua mãe. Alguns consideram isso meramente uma proibição contra cozinhar um animal jovem, né, no leite da cabrita velha, né, da sua mãe. Mas surge a questão de se esse mandamento deve ser entendido como um exemplo ou um princípio geral contra cozinhar ou comer carne com leite. Né? Então, essa tem sido a interpretação do judaísmo tradicional. Por milhares de anos, respeitamos as opiniões dos sábios. Né? Mas o que prevalece é o que está escrito na Torá. Não tem Shulchan Aruch, não tem Talmud, né? Nós temos Torá e os profetas. Né? Mas vamos respeitar a opinião deles. Né? Para finalizar, agora está avançada, eu quero voltar lá no capítulo 13, verso 19, só para fazer um pequeno comentário, que diz assim, quanto obedecerás à voz do eterno teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para fazer o que é direito ao eterno teu Deus. Então, para obedecer, temos que dar ouvido à palavra da Torá. Moisés frequentemente chamava a atenção dos bebês de Israel para que ouvissem a palavra de Deus. Ouve, Israel. Ele dizia isso repetidamente. Ouve, Israel. Isso nos mostra que devemos estar sempre atentos, disponíveis ao que Deus tem para nos dizer por meio da Torá, por meio dos seus profetas. Precisamos estar atentos às mensagens que escutamos. A escuta atenta nos ajuda a entender os planos de Deus para a nossa vida. E hoje falamos da kashrut, do que podemos ou que não podemos comer. Então temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, ouvindo as palavras que o Eterno determinou na Torá. Amém? Amém. Vamos parar por aqui. Quero agradecer pela oportunidade de estar participando mais uma vez. Vamos falar um a todos rainhas, né? Você quer fazer uma oração final? Amém. Então, serve com uma tefilá. Amém. Eterno, nós queremos te agradecer por esse momento que nós tivemos aqui, aprendendo acerca da tua Torá, nos instruindo, nos direcionando e também nos melhorando a cada dia, Eterno, nos aproximando a ti. Que tu continues abençoando grandemente cada um e em especial também a liderança, o Rabino Ishai, os demais líderes que têm estado, Pai, administrando, ensinando, conduzindo ao teu povo em tua palavra. Continue abençoando cada um e que cada um possa permanecer nos teus princípios, nos seus caminhos, nessa Torá, na Torá eterna que é vida para aqueles que nela se apegam. Ó Pai, nós queremos te bendizer por tudo, te agradecer por tudo. Obrigado por estarmos aqui ouvindo, ó Pai, a tua palavra e possamos cada dia colocá-la em prática para que
ela possa estar em evidência em nossas vidas, que sejamos luz para aqueles que precisam, ó Eterno, de conhecer a Tua verdade. Então, em Tuas mãos, Eterno, cada um de nós, que possamos nos mantermos como luz em meio às trevas, Amém. e que o Senhor venha nos abençoar grandemente nesta noite e sempre. É pelos méritos de Yeshua que nós agradecemos e oramos. Amém. 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 Gravação encerrada.